Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $94.200. Bitcoin que continua a queda e chegou a romper brevemente os 92. Muita gente agora está falando de um ombro, cabeça, ombro, que levaria o preço lá para a região dos 80. Será que isso vai acontecer? Vamos tentar estimar essas probabilidades. Eu quero te passar a minha visão para o momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje o vídeo vai ser mais curto mesmo, tá? Peço desculpas por só estar gravando agora às 2 da tarde, tive um imprevisto no dentista, demorou mais do que eu esperava, só cheguei agora aqui para realmente gravar com vocês, tudo bem? E vamos começar falando um pouco sobre o semanal, né? Depois a gente vai abaixar para o diário, para 4 horas, para 1 hora, para eu te falar o que eu estou fazendo em relação aos meus investimentos e também em relação aos meus trades, né? Obviamente que com isso eu vou te passar o que eu acredito que vai acontecer e as principais probabilidades. Show de bola. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é o longo prazo, né? No longo prazo, no semanal, a gente está fazendo um movimento corretivo da última pernada, né? Inclusive, vocês sabem a minha visão, compra para Bitcoin em investimento é na região dos $85.000. Isso quer dizer que você não pode comprar Bitcoin nos 94? Não é isso, cara. Até porque eu estou comprado em Bitcoin agora. Boa parte dos meus investimentos são Bitcoin agora. Eu só tô falando que, particularmente, a partir da nossa estratégia, eu só compro quando a gente cai em zonas mínimas de FIBO. Para mim, o 0,382 de um movimento muito importante. Eu diria que esse movimento dos 48 é muito importante, né? Então, para mim, a compra é só se chegar nos 85.600. Pode não chegar? Pode. É um risco que eu estou disposto a correr, tá bom? De maneira muito semelhante, é um risco que eu estou disposto a correr para não comprar o Bitcoin muito caro, porque eu sei, quando a gente compra o Bitcoin muito caro, muitas vezes a gente fica meses para ver o preço voltar onde a gente comprou e não faz sentido. Então a gente precisa comprar o mais barato possível e para mim é no mínimo nessa retração de FIBO. Algo muito semelhante ao que a gente fez das nossas últimas compras em Bitcoin. Quando foram nossas últimas compras? Foi nesta retração aqui, né? Quando o Bitcoin foi abaixo dos $55.000. Nossa primeira compra do Bitcoin quando a gente teve a quedinha aqui, não foi ali nos 60, não foi nos 57, não. Foi nos $55.000 aqui, lá no começo de julho. Depois a gente fez mais compras abaixo dos 50 e ainda deu a oportunidade de fazer outra compra quando testou de novo abaixo dos 55, tá? Então, essa aqui para mim era a zona de compra, porque era a retração de um movimento de alta importante, uma correção da tendência de alta. Então a situação é extremamente semelhante agora, né? A gente tem outro movimento de alta importante. Se a gente tiver esta retração, cara, aqui a gente chegou até 0,5 de Fibonacci, né? Quanto mais a gente chegar aqui, melhor. Melhora a relação risco-retorno para compra, tudo bem? Apesar de eu achar improvável que a gente vá nessa região, eu preciso manter caixa caso eu esteja errado, tudo bem? Então essa vai ser minha região de compra para o longo prazo. Beleza, Pablo? Então quer dizer que se o Bitcoin não voltar lá, você não vai comprar Bitcoin? Exatamente, tá bom? Eu tô satisfeito com as últimas compras e vendas que eu fiz de Bitcoin, as últimas compras foram aqui, a gente fez algumas vendas ao longo dessa alta, a última ali nos 103, 104 mil dólares, tô satisfeito. Estou satisfeito e nesse momento, já que eu estou satisfeito, eu preciso seguir a minha estratégia objetivamente à risca. Então, se voltar nos 85, para mim pode ser um investimento no Bitcoin. Tudo bem. E nas altcoins? Cara, eu falei com vocês ontem, se o preço começasse a cair mais próximo dos 92, eu estaria de olho para investimento nas altcoins. Foi exatamente o que eu fiz, tá bom? Então ontem aqui vocês podem ver que eu fiz compras ontem às 2h33 de Super, de AXL, de SPEC, de Parco, de STX. Tudo bem? E então, assim como o Xande, ó, fez até mais compras aqui. Então, realmente ontem eu acho que a gente teve um gatilho importante. Então, para mim, é como se zona de investimento do Bitcoin fosse nos 85.600. Nas altcoins, caras, já é zona de investimento. Por quê? Porque a maioria delas, sei lá, vou pegar uma ADA aqui, olha só, já está nessa zona de Fibonacci de 0,382 que eu falei com vocês. Tudo bem? Vamos pegar, por exemplo, uma que eu comprei, né, uma Super. Olha só, já está até além, 0,618 da zona. Entende? Então eu vejo uma relação risco-retorno maior em comprar essas moedas do que necessariamente o Bitcoin, mas eu entendo que tem mais risco nessas moedas, tudo bem? Até por isso, não é que, eu vendi todos os meus Bitcoins e eu tô esperando a correção para comprar. Não, pelo contrário, o ativo que eu mais tenho nesse momento é Bitcoin. Então é importante que vocês entendam isso, né? Eu estou comprado, mas eu não vou comprar mais até chegar naquele preço mais barato.
Por enquanto, eu vou ver o que tá barato, que são as altcoins. Tudo bem? Legal. Então, entendendo isso e indo... Então, entendendo que ontem foi dia de compra... Inclusive hoje, se eu não tivesse no dentista, eu acho que eu compraria mais algumas coisinhas. Oportunidade de compra nas altcoins, na minha opinião, para investimento de longo prazo. Tudo bem? Entendendo isso, vamos para uma análise do Bitcoin aqui, né? E na análise do Bitcoin, caras, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que tá todo mundo falando desse ombro, cabeça, ombro, né? Então a gente tem o ombro esquerdo, cabeça, o ombro direita, e a gente vai romper isso aqui, e aí a gente vai ter que pegar o tamanho disso aqui, jogar para baixo, e a partir daí o Bitcoin vai cair para a região dos 70 mil dólares. Então, tipo assim, é o que todo mundo tá falando nesse momento, né? Pelo menos quem tá olhando mais para análise técnica. E aqui, pasmem, quem tá traçando isso tá operando errado. Porque a regra número 1 do ombro, cabeça, ombro é que você não opera tentando adivinhar a conclusão de um ombro, cabeça, ombro. Então, para você fazer esse tipo de operação, você teria que ter o rompimento da linha de pescoço. Então tá um tanto de gente, vai fazer um ombro, cabeça, ombro para baixo, estão fazendo futurologia, se estão shortando daqui de acordo com esse ombro, cabeça, ombro, pelo livro de análise técnica, estão operando errado, tá bom? O ombro, cabeça, ombro, você só deve operar depois do rompimento, no reteste, pelo menos se a gente olhar de uma maneira tradicional, né? E todo mundo pode argumentar, mas você pode operar olhando aqui o topo anterior, aí não é ombro, cabeça, ombro, aí você tá operando uma onda 3 para baixo. Beleza? Então é outra coisa. Ombro, cabeça, ombro é só depois da confirmação do rompimento da linha de pescoço. Antes disso, cara, não é assim que opera ombro, cabeça, ombro, tudo bem? Então, beleza. Então, entendendo que estão tentando prever um ombro, cabeça, ombro antes dele acontecer, eu te pergunto, se a gente romper essa região dos 90 e poucos mil dólares aqui e realmente fazer esse rompimento, a maior probabilidade seria a gente ir nos 70 mil dólares? Obviamente que a probabilidade aumentaria, afinal a gente estaria rompendo, formando um pivô de baixo importante para baixo. Mas, na minha opinião, mesmo que a gente rompa essa região aqui dos 90 e pouquinho e forme esse, entre aspas, ombro, cabeça, ombro, a maior probabilidade não é a gente ir nos 70 mil dólares e completar esse alvo. Por quê? Porque você não pode operar padrões gráficos sozinho, sem contexto, cara. Você não pode esquecer que você tá numa puta tendência de alta no semanal. Então você shortar aqui seria você pegar um ombro, cabeça, ombro apostando numa correção de um movimento de alta. E você não deve apostar em correções de movimento de alta, caras. Quantas pessoas eu vi traçando ombros, cabeças, ombros aqui nesse último movimento e se ferrando, caras. Né? Inclusive aqui, que eu lembro muito bem disso aqui, né? Não, tem o ombro aqui, aí tem a cabeça, aí formou outro ombro e rompeu. Aí agora a gente vai pegar todo esse movimento. Cara, nossa, mas foi uma falação disso aqui na época. Nós vamos pegar todo o movimento e vamos jogar para baixo. E a partir daí a gente vai ver Bitcoin nos 43 mil dólares. Por isso tava um dos motivos que todo mundo tava falando dos 40 e poucos, era por causa disso. Né? Só que esqueceram o beabá da análise técnica, né? E aqui até rompeu a linha do pescoço. Não rompeu ainda, nesse movimento aqui rompeu, né? Esqueceram que você não pode apostar na correção, você deve apostar na tendência, né? Então, se você quer fazer alguma coisa, se você quer operar padrão gráfico, meu amigo, pelo menos opere a favor da tendência. Então, olha aqui, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então, tipo assim, eu não opero essas coisas, mas é só pra vocês entenderem que de nada adianta você ter um contexto, você operar esses padrões gráficos sem um contexto, né? Inclusive, a gente rompeu o fundo ali dos 53, do primeiro rompimento ali, do ombro, cabeça, ombro, foi até os 49, rompeu algumas vezes e não foi. Por quê? Porque não adianta operar contra a tendência. Poderia acontecer? Claro que poderia acontecer. Né? Mas não é a principal probabilidade. E eu falo isso sem nem olhar a análise de sentimento, só olhando a análise técnica, tudo bem? Eu não tento operar um padrão contra uma tendência tão forte como esta. Quem fez isto aqui no passado se deu mal. Quem fez isto aqui no passado se deu mal. Né? Aqui várias pessoas, caras, ficaram na minha, eu lembro disso. Né? Não, tem um ombro, cabeça e até foi um pouquinho mais abaixo, mas agora nós vamos fazer outro ombro aqui e vamos cair. Né? A maioria das pessoas opera errado, então tenta prever
né, esse ombro, cabeça, ombro, igual estão tentando prever agora. Mas mesmo que rompesse para baixo aqui, cara, sinceramente, não tem como, numa tendência tão forte como essa, você brigar com ela e tentar fazer um short, pegar esse movimento aqui. Sinceramente, eu não vejo as maiores probabilidades para você dessa maneira. Tudo bem? Principalmente se você está brincando com seus investimentos, cara. Se você ainda está pegando todos os seus bitcoins de investimento e fazendo trade, fazendo vendinha de ombro, cabeça, ombro, eu tenho uma notícia para te dar, cara. Você vai se ferrar nesse mercado. Tá bom? Não existe nenhum trader de respeito vai pegar todos os investimentos que tem de Bitcoin e vai vender. Aí no outro dia vai comprar. No outro dia, a não ser que você seja, tipo assim, não tenha capital, né? Mas se você tiver capital, você não vai conseguir dormir à noite, porque você não deve fazer trades com dinheiro de investimento. Você tem que separar completamente isso. É a única maneira de dar certo, tá bom? Essa galera acha que vai chegar no trade, vai começar a operar todos os bitcoins, operar todos os dólares que tem. Não. Você precisa dividir em operações, tá bom? É a única maneira de dar certo. Então eu vejo muita gente que investe em Bitcoin falando de ombro, cabeça, ombro, que nem foi completado ainda e que mesmo que se completar, você estaria apostando contra a tendência. Então, pelo amor de Deus, quer fazer um trade? Faça um trade, você tem o stop. Provavelmente você vai ser estopado, porque eu não acho que a gente vai buscar esse alvo ali nos 70 e poucos do ombro, cabeça, ombro. Se a gente romper aqui, eu imagino algo muito semelhante ao que a gente teve aqui. Uma acumulação, muita gente vendendo, e a partir daqui a gente vai ter nossas compras para continuar alta, né? Por que eu não sei que vai ter compra aqui? Porque eu preciso ver o presente, né? Eu preciso ver acontecendo. Se eu chego aqui e tá todo mundo comprando, todo mundo falando que é fundo, provavelmente eu não vou comprar. Entende? Então a gente precisa analisar os indicadores em tempo real, tudo bem? E o que os indicadores em tempo real mostram pra gente, né? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre o que está acontecendo no CVD, né? CVD na mínima histórica. Isso quer dizer que nunca antes, nesse indicador aqui, nos agregados que eu pego, inclusive se vocês quiserem ver os agregados aqui, é basicamente Binance e Bybit que eu pego, tá bom? Nunca esteve tão baixo, beleza? Isso quer dizer que tá todo mundo vendendo. Essa correção dos últimos dias, Open Interest despencando, ou seja, não tem interesse. Ou seja, tudo perfeito, tudo de livro para mostrar que isso aqui é uma correção, beleza? Outro ponto, tem muita gente falando, mas o CVD só cai, né? Você só fala desse CVD, vamos ver se vai dar. Cara, o CVD já deu certo, cara. Eu tô falando do CVD desde os 17 mil dólares, amigo. E não é uma questão de, mas dessa vez vai dar certo ou não. Não, deu certo até aqui. Deu certo até aqui, caras, né? Quando a gente estava lá, olha onde estava o nosso CVD ali, caras, em 2022 nos fundos. Desde aqui, ó, caras, que se eu não me engano foi a queda dos 20 mil dólares ali em março, que eu falo com a galera, divergência bullish no CVD, é compra. Depois a gente teve as quedas ali dos 25 mil dólares, divergência bullish no CVD, é compra. Depois a gente teve em janeiro, a queda do ETF, né, ali no começo ou finalzinho do ano, foi comecinho do ano, divergência bullish é compra. Depois a gente ficou meses e meses fazendo divergências bullishes, e eu tava falando, cara, isso aqui vai fazer um movimento muito forte, né? E exatamente, né, quando a gente teve o Trump, divergência mega bullish, compra. Agora, o preço tá nos 95 mil dólares, eu tô te mostrando de novo, divergência mega bullish, zona de compra. Simples assim, cara, né? Então, você não só, pela minha visão, quando você pega um ombro, cabeça, ombro para shortar a correção, você estaria com menor probabilidade pela análise técnica, mas você está contra um indicador aqui que está muito bem prevendo o movimento da tendência, né? Porque quando a gente começar um bear market, cara, provavelmente isso aqui não vai acabar com a nossa divergência. Né? O fim do bull market, né, foi aqui em dezembro, novembro, né? E olha aqui como que o bear market faz. Não continua caindo no bear market. Do bear market, sobe. Né? Então a galera no bear market tá comprando. Isso que é o foda, né, cara? A galera fica no bull market inteiro vendendo e vendendo e vendendo. Bull market. No bear market, a galera tá comprando. É foda, cara. Mas as sardinhas são assim que elas funcionam. Tudo bem? Então, numa boa, caras. Esse indicador aqui mostra uma maior probabilidade de continuarmos subindo, tudo bem? Correto. Então,
A gente tem esse indicador nas mínimas, a gente teve gatilhos de venda, inclusive numa hora foi o maior gatilho desde o dia 20, desde o dia 19, se eu não me engano. A gente teve o gatilho, então o que a gente fez? Fizemos esse long no Bitcoin, tá bom? Ontem a gente fez esse position trade no Bitcoin com alvo lá nos 123 mil dólares, tá bom? O stop é bem longo mesmo, é um trade para durar semanas e a minha ideia é comprar entre os 93 e a região dos 85 mil dólares. Repara, se a gente for abaixo dos 75, eu posso até ter compra de investimento, mas esse meu position trade, a compra é até ali, tá bom? Numa relação de retorno de 1,5 para a gente ir buscar novas máximas, que eu realmente acho que é disparada a maior probabilidade do que a gente fazer um ombro, cabeça ombro aqui e despencar para os 70 mil dólares. O meu stop está até um pouco abaixo, que é abaixo dos volumes de open interest do Trump. Tudo bem? Então, cara, resumidamente, para mim ontem foi dia de entrar num long no Bitcoin, um position trade, né? Então entenda isso. E fazer 5 compras de altcoins. O Xande já comprou umas 10, 12, né? Então, dia de oportunidades, tudo bem? No curto prazo, caras, eu não tô fazendo muita coisa, tá? No curto prazo, eu acho que a gente teve alguns volumes fortes e tal. Tá tendo esse FUD em relação ao DOJ, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, falando que eles podem vender 6,5 bilhões, né, de bitcoins apreendidos, mas repara, eles não é que eles vão vender, é que eles ganharam liberação para vender. E o Trump já falou que não vai vender, né? Então, cara, eu acho que é um FUDzinho que fez o mercado dar uma porrada ontem e que talvez esteja mantendo a gente nesses 93, 94, mas que no longo prazo não faz diferença, no meu trade não faz diferença e que, sinceramente, a minha ideia agora é, caso a gente vá perder esses 91, possivelmente eu vou ter mais compra de investimento nas altcoins e possivelmente novos longs. Seja se a gente não achar nada, a gente ir comprando o nosso long no Bitcoin ou em altcoins que ainda se mantêm vivos os nossos longs aí. Não sei como, mas ainda estão vivos mesmo com essas quedas aí. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê dependendo da volatilidade. Um forte abraço e hoje tem live de membros às 8 horas. Cara, se você não é membro ainda, primeiro link da descrição, lembra, você tem não só 3 lives semanais, mas você também tem todas as nossas tomadas de decisão, você tem nossa carteira recomendada com mais de 60 criptomoedas, você tem as buy zones, as sell zones. Então, é um programa de membros diferente de tudo que você já viu. Primeiro link da descrição e eu vou deixar no QR Code agora. Valeu! Galera, detalhe, né? Só falando com vocês, né? Que o long que a gente fez no Bitcoin, obviamente que a gente mandou aqui para os associados, tá bom? Então é um long justamente nessa região entre 93 e 85, como eu falei com vocês. Então os position trades nós também enviamos no programa de membros, tá bom? A gente dá para fazer um lançamento aí de um produto mais voltado para o curto prazo, que é o live trading. Mas a gente fala sobre isso em algumas semanas, beleza? Forte abraço.